Esta videoaula apresenta informações sobre o processo de construção do pensamento médico sobre as pessoas qualificadas como homossexuais. Atualmente, os homossexuais são alvo de inúmeras hostilidades praticadas em diferentes ambientes sociais, família, escola, igreja, entre outros espaços públicos. Assim, a partir de uma discussão com alunos do ensino médio da Rede Pública Estadual de São Luís, Maranhão, o professor Jackson Rony Sá da Silva problematiza o tema da homofobia, apontando a medicina, a psicologia e a educação como campos do conhecimento científico, que no decorrer do século XX construíram teorias sobre homossexuais que acabaram por alimentar preconceitos, estigmas e violências. A videoaula mostra ainda que a medicina tipificou os homossexuais e reforçou a ideia do homem afeminado e da mulher masculinizada, utilizando como principal mecanismo científico de explicação a teoria hormonal. Além disso, a discussão que o professor Jackson faz com os alunos do ensino médio mostra que a psicologia também contribuiu para a construção de imagens estereotipadas dos gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Explicita-se também que as informações produzidas por médicos, psicólogos e educadores das décadas de 1910 a 1970 foram divulgadas em livros de medicina, psicologia e educação, e que tais livros foram instrumentos reforçadores de preconceitos e atitudes hostis que transitam na sociedade até hoje. Olá, eu sou o professor Jackson Rony Sá e eu estou aqui numa escola de ensino médio para tratar de uma questão muito importante que tem atravessado os ambientes escolares e sociais, que é o tema da homofobia. Gente, o que vocês entendem por homofobia? Bem, professor, eu não sei direito, mas eu acho que é o medo, a aversão contra pessoas homossexuais. Eu até ouvi dizer que aqui na nossa escola existe um caso de um aluno que é taxado como qualira pelos seus colegas. Isso tem alguma coisa a ver? Bom, Marcos, é isso mesmo. O termo qualira é um termo pejorativo, é um termo que muitas das vezes agride os estudantes, principalmente porque é um termo que desqualifica essas pessoas e os torna pessoas inibidas, reprimidas, e tem muito a ver também com o tema do afeminamento. Professor, eu tenho uma dúvida referente a isso. Todo qualira vai ser afeminado? Não, Ludmila, nem todo qualira é afeminado, porque o afeminamento foi uma característica dada principalmente por uma situação de cotidiano. Então, existiram determinadas situações, determinados mecanismos que foram tentando enquadrar as pessoas afeminadas como aquelas pessoas dóceis, aquelas pessoas que tinham trejeitos de mulher. Mas nem todos os qualiras ou homossexuais são afeminados, porque nós temos qualiras e homossexuais que passam, vamos dizer assim, despercebido pelo olhar do que a sociedade cria como afeminamento. E o que é interessante nesse processo do afeminamento é que houveram teorias, teorias médicas, que começaram a enquadrar os homossexuais de uma tipologia. Então, a medicina, a ciência, ela criou uma teoria que veio reforçar essa ideia do homossexual afeminado. Vocês já ouviram falar em endocrinologia? Professor, seria referente a hormônios, tanto masculinos quanto femininos? Isso mesmo, Ludmila. A teoria hormonal ela foi utilizada para explicar o afeminamento e a masculinidade.
As meninas masculinas, elas teriam uma quantidade de andrógeno muito grande. Já os meninos teriam uma quantidade de estrógeno muito grande. No entanto, essas teorias elas começaram a cair em desuso e descrédito. E outras teorias apareceram, por exemplo, a teoria psicológica. Professor, mas o que seria essa teoria psicológica, já que os hormônios caíram em desuso? Essa teoria psicológica, ela tenta pontuar a ideia de que a interação social e familiar entre meninos e mãe e meninas e pai é que condicionava o aparecimento da homossexualidade. Vocês já ouviram falar na seguinte situação: o menino ele é mimado pela mãe, ou é um menino criado pela avó. Ou a outra situação, essa menina ela é muito mimada pelo pai. Já ouviram essa situação? Já, professor. Tem até aquele ditado popular que diz que se o filho é criado pela mãe, ele tende a se tornar homossexual. Isso mesmo, Marcos. E essa teoria é chamada de teoria psicanalítica freudiana. Gente, então, nós podemos perceber que essas teorias médicas e psicológicas, elas influenciaram até a década de 1970 os livros médicos, os livros de psicologia sobre a imagem do homossexual. Essa imagem do afeminado, ela foi contestada pelo movimento gay. E começou a fazer um trabalho de desconstrução dessa imagem do homossexual patologizado, ou seja, do homossexual doente. Essas teorias, tanto psicológicas quanto teorias médicas hormonais, elas foram contestadas pelo movimento gay, que começou a discutir e a colocar em xeque, a problematizar, a duvidar dessas teorias médicas, e entrou um movimento positivo para falar da homossexualidade e do homossexual. Gente, então retomando a nossa discussão, eu gostaria de lembrar que as teorias médicas, as teorias psicológicas, no final da década de 70, elas foram contestadas pelo movimento homossexual. Então, tudo o que era escrito nesses livros médicos e nesses livros de psicologia acabaram adentrando nos livros de educação e de educação sexual. Mas o movimento homossexual, ele acabou contestando e fazendo um contramovimento. Vocês já ouviram falar no movimento gay? Professor, o movimento gay, pelo que eu conheço, é quando é o dia que acontece onde certas pessoas que as pessoas mostram que escolheram ser daquele jeito, mostrar, sair do armário, como dizem, ser feliz, liberdade, demonstram liberdade, né? É também uma questão de escolha, de mostrar gostar do mesmo sexo ou não, juntando as tribos, homossexuais, heterossexuais ou transexuais. Clarice, você tocou num tema muito interessante. E o que seria a heterossexualidade? A heterossexualidade, né, pelo que a gente conhece, é o padrão da sociedade. É o relacionamento entre uma mulher e um homem. Não é, professor? Isso mesmo, Clarice. A heterossexualidade é o que tu falaste. No entanto, o movimento homossexual, ele não contesta a heterossexualidade. O que ele vem contestar, na realidade, é a forma como a sociedade quer padronizar para que todas as pessoas sejam heterossexuais. E aí esse movimento gay, ele vem trazer uma outra questão, que é o movimento queer. O que vocês entendem por queer? Já ouviram falar nessa palavra queer? Sim, professor. Eu aprendi que na matéria de inglês, a palavra queer está relacionada com o que seja diferente, estranho, esquisito. Isso mesmo, Yuri. O termo queer, além de estranho e esquisito, ele também quer dizer bicha louca, viado, que na realidade é um termo, como o Qualira do Brasil, nos Estados Unidos, eles chamavam as pessoas identificadas como afeminados e
falavam termos pejorativos, agredindo as pessoas. Então, um grupo de professores intelectuais acabaram por pegar esse termo queer e colocaram para o avesso, enviesaram, colocaram um termo como orgulho. Então, o queer na comunidade gay é sou gay, sou bicha, e daí eu sou feliz. Então, no final da década de 70 para início da década de 80, esse conjunto de pesquisadores que começaram a estudar as questões gays, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido de orgulho e de trazer à tona todos os temas para que as pessoas começassem a se visibilizar, ele também entrou na escola, onde todas essas ideias médicas, essas ideias psicológicas que tentavam, né, patologizar os homossexuais, começou a buscar uma outra perspectiva e a trazer e a apontar, na realidade, uma educação sexual, não como uma educação sexual naqueles moldes tradicionais de homem e mulher, mas uma educação sexual que pudesse também estar incluindo todas as outras identidades e principalmente a contestação dessa ideia de normalidade, de polaridade entre masculino e feminino. O masculino e feminino ele pode transitar em todas as pessoas. E aí o queer traz essa possibilidade de conduzir, de formar uma educação sexual para a liberdade, para o respeito, para a alteridade, ou seja, para ver o outro em si, para você respeitar as pessoas e principalmente a cidadania. Professor, você está falando sobre a educação sexual. E no caso, na escola, essa educação ela é repassada de forma errada? Railson, essa educação sexual ela não é de toda errada, mas ela é limitada, porque geralmente essa educação sexual que acontece nas escolas, do ensino fundamental e ensino médio, é uma educação sexual que prioriza a heterossexualidade. Então nós não queremos mais essa educação, nós queremos uma educação sexual que priorize todas as tribos, todas as pessoas. E na realidade não é só falar de sexo e de carinho, de amor, mas é para falar de respeito, de cidadania, de alteridade. Vocês já ouviram falar nessa palavra alteridade? Professor, eu não entendi. O que seria essa alteridade? Milena, a alteridade se relaciona a você respeitar o outro, a você perceber o outro como você também. A alteridade ela está relacionada à cidadania, a respeito às pessoas, a respeito às individualidades, a respeitar o outro como você se respeita. Gente, então vocês puderam perceber que o tema homofobia é um tema muito complexo, é um tema que envolve questões médicas, questões psicológicas, questões sociais, questões culturais, e também entendendo que o fato da medicina ter dito muita coisa no passado, nós precisamos também compreender que foi uma época. E precisamos também entender que todas as questões sociais, elas são questões culturais, mas o que tem que prevalecer em questões ligadas à sexualidade, a questões de gênero, a questões de etnia, é o respeito e precisamos sempre pensar no outro como nós. Bom, gente, então, como palavra final, eu gostaria de dizer para vocês que essas ideias, que essa discussão que fizemos hoje aqui, elas precisam ser refletidas, elas precisam ser problematizadas. E entendendo também que todo esse processo de construção de preconceitos, de estigmas contra os homossexuais, foi uma construção histórica. Não devemos achar que a medicina é a grande vilã. A questão é que nós estamos agora num momento, né, no contemporâneo, em que essas questões hoje elas precisam ser discutidas e refeitas, porque a ideia é essa, é a ideia de sempre pensarmos as demandas sociais, os problemas, as questões pela cultura e sempre exercer o respeito, a cidadania e a alteridade com as pessoas. Muito obrigado.
As informações presentes nesta videoaula deixou evidente que entre os anos de 1910 a 1970, um conjunto de ideias sobre a homossexualidade foram configuradas e constituíram saberes médicos, visando apontar os sujeitos qualificados como homossexuais. Este conjunto de discursos, os quais articulam conhecimentos da biologia, da psicologia e da educação, demonstraram que a ciência pode produzir e reproduzir discursos preconceituosos, que são assimilados em todos os ambientes sociais, em nossa casa, na escola e em diversos espaços públicos. Livros podem ser reforçadores de estigmas e estereótipos. Assim, livros de medicina, psicologia e educação, lançados em todo o século XX, foram grandes construtores e reforçadores do que chamamos hoje de homofobia. No entanto, é possível pensar em uma nova forma de discutir a homossexualidade, tendo em vista que uma educação sexual, crítica, cidadã e respeitosa pode ser realizada em todas as escolas brasileiras da educação básica. Way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself,